Fala, Fogão! Botafogo e Atlético Paranaense vão se enfrentar no Newton Santos nessa quarta-feira às 7h15 da noite pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em mais um confronto decisivo do Botafogo, que afinal de contas a gente está entrando na reta final do Campeonato Brasileiro, contagem regressiva, e o Botafogo precisa desesperadamente dar uma resposta ao seu torcedor, começando a vencer as suas partidas. O jogo de hoje contra o Atlético Paranaense é absolutamente fundamental. Afinal de contas, já foi feito um estudo de que caso o Botafogo caia para a segunda divisão, as perdas financeiras podem chegar a 100 milhões de reais, ou seja, para um time que vive a situação financeira que o Botafogo vive, perder a arrecadação que a gente tem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro é simplesmente catastrófico. Falando a respeito da equipe do Atlético Paranaense, eles hoje são comandados pelo Paulo Autuori, técnico que comandou o Botafogo durante boa parte desse campeonato. Quando Paulo Autuori saiu do Botafogo, o Botafogo era vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E quando ele assumiu de fato o Atlético Paranaense, eles também estavam na vice-lanterna da competição. Lembrando que o Paulo Autuori, quando foi contratado pelo Atlético Paranaense, teve que cumprir uma suspensão de 3 jogos. Então, quando ele esteve ali à beira do gramado efetivamente, o Atlético Paranaense era vice-lanterna do campeonato. Hoje, são situações distintas que o Botafogo e o Atlético Paranaense atravessam. Afinal de contas, o Botafogo é penúltimo colocado e o Atlético Paranaense, que nos últimos 10 jogos venceu 5 e perdeu 5, tendo a 7ª melhor campanha nesse recorte de 10 partidas, ocupa atualmente a 11ª colocação. Uma situação bem diferente, justamente porque conseguiu resultados fundamentais, como por exemplo a vitória sobre o Vasco e o Red Bull Bragantino, 2 concorrentes diretos na briga contra o Z4. Hoje o Atlético Paranaense tem 34 pontos, enquanto o Botafogo permanece com 23, a 5 pontos, portanto, da primeira equipe fora do Z4, que atualmente é o Bahia. Lembrando que os principais alvos do Botafogo nesse momento são Sport, Bahia e Vasco. Sport com 29, Bahia com 28 e Vasco com 28, porém com uma partida a menos por realizar contra a equipe do Palmeiras. Em relação a esse confronto entre Botafogo e Atlético Paranaense, costuma ser um confronto bem enjoado para o Botafogo jogando no Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Atlético Paranaense, quando joga na casa do Botafogo, costuma dar bastante trabalho. Estatisticamente falando, em termos de números, tá aí para todo mundo ver. São 11 vitórias do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro contra 8 vitórias do Atlético Paranaense. É realmente um adversário que costuma dar trabalho. Na última partida, em 2019, o Botafogo venceu. Importante vitória por 2-1, garantiu 3 pontos, que obviamente foram fundamentais naquela caminhada para escapar da zona do rebaixamento no campeonato passado. Em relação ao jogo de hoje, o Botafogo precisa ter muita atenção em relação ao Renato Kaiser e ao Carlos Eduardo. Os dois jogadores juntos têm 10 gols marcados. Considerando que o Atlético Paranaense tem 24 gols marcados nesse Campeonato Brasileiro, você pode perceber a importância dos dois para a equipe rubro-negra. Vale destacar também que tanto o Renato Kaiser quanto o Carlos Eduardo têm 2 assistências cada. Outro jogador que o Botafogo também precisa ter muita atenção é o Nicão. Com 3 assistências e 2 gols marcados, é uma importante peça da fase ofensiva do Atlético Paranaense. Já está jogando no Furacão há bastante tempo e, logicamente, é um cara que todo mundo já conhece, o estilo de jogo, as características, as qualidades. Lá na defesa, o Atlético Paranaense tem como referências o Thiago Heleno, zagueiro, e o Santos, goleiro. São 2 jogadores também muito importantes, pilares dessa equipe do Paulo Autuori. Em relação à escalação, a gente deve ter o provável 11 inicial por parte do Atlético Paranaense. Santos no gol, Jonathan na lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Heleno na dupla de zaga e Abner na lateral esquerda. Já no meio de campo eles devem ter o Richard, o Christian, o Léo Cittadini, Carlos Eduardo, Nicão e lá no comando de ataque o Renato Kaiser. Esse deve ser o 11 inicial do Atlético Paranaense. Por parte do Botafogo, o Eduardo Barroca deve mandar a campo o seguinte 11 inicial: Cavalieri, Kevin, Benevenuto, Canu, Vitor Luiz, que volta para a lateral esquerda. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre e Cícero. Se for um 4-4-2, o Bruno Nazário também vai atuar no meio de campo. E aí lá na frente ficaria o Calu e o Pedro Raul. Já se o Barroca optar por um 4-3-3, é bem provável que a gente veja o Nazário caindo pelo lado direito, o Calu pelo lado esquerdo e no comando de ataque o Pedro Raul. Em relação aos gols marcados pelo Atlético Paranaense nesse Brasileirão, 29% deles acontecem a partir dos 31 minutos do primeiro tempo. Outros 42% acontecem a partir dos 16 minutos do segundo tempo. Então você pode observar aqui que o fim do primeiro tempo e a partir ali dos 16 do segundo tempo são momentos importantes para a equipe deles, onde eles costumam marcar a maioria dos seus gols. Já em relação aos gols sofridos, 43% dos gols que o Atlético Paranaense sofre no Campeonato Brasileiro acontecem nos 15 minutos finais do primeiro tempo, 15 minutos iniciais do segundo tempo.
já outros 21% nos 15 minutos finais da partida. Você percebe que o final do primeiro tempo, começo do segundo e final da partida são janelas aí importantes que a equipe deles apresenta uma baixa de concentração. Afinal de contas, quando a equipe sofre um gol, é porque alguém cometeu uma falha, seja individual, seja coletiva, que demonstra certa falta de concentração naquilo que está acontecendo na partida. Nessas janelas de tempo, portanto, o Botafogo precisa elevar a temperatura do jogo. Não que só vá fazer isso nesses momentos, obviamente, mas o Botafogo precisa saber explorar esses momentos, essas janelas onde a equipe do Atlético Paranaense apresenta algumas falhas e por conta disso sofre os gols. Botafogo e Atlético Paranaense têm ataques muito parecidos. O Botafogo tem 25 gols marcados e o Atlético Paranaense 24. Já em relação à fase defensiva, os números do Botafogo pioraram bastante depois dessa sequência, longa sequência sem vitórias que a gente passou, só com derrotas sendo acumuladas. O Botafogo hoje tem 39 gols sofridos no campeonato. Já o Atlético Paranaense, 28 gols sofridos. Demonstra claramente que o momento vivido pelas duas equipes é bem diferente. O Atlético Paranaense hoje tem 34 e abriu 6 pontos para a zona do rebaixamento. Já o Botafogo tem 5 pontos atrás da primeira equipe fora do Z4. São momentos distintos que naturalmente pode pesar no decorrer do jogo. Mas o Botafogo, sinceramente, não tem outra alternativa que não buscar a vitória. Se hoje a situação do Botafogo na luta contra o rebaixamento já é de cerca de 90% de possibilidade de queda para a segunda divisão, imagina não vencer nessa partida, mais uma partida dentro de casa. O Botafogo, que é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, precisa começar a reverter esses números. Já deveria ter começado, mas infelizmente, em virtude de muitos erros cometidos, seja na parte coletiva, seja na parte individual, a gente continua sofrendo bastante com o desempenho jogando no Nilton Santos. A gente enfrenta o Atlético Paranaense nessa rodada, depois pega o Vasco em São Januário. São dois confrontos fundamentais se o Botafogo quiser entrar nessa briga contra o Z4 do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense hoje com 34, o Vasco com 28, vencendo os dois jogos são 6 pontos que levam o Botafogo a 29 pontos na tabela de classificação. Não resolve a nossa vida, é verdade, mas começa a colocar uma luz no fim do túnel que não seja um trem em alta velocidade vindo na nossa direção. O que eu espero para essa partida é um Botafogo bem preparado e que essa equipe que vai a campo, comandada pelo Eduardo Barroca, possa fazer um bom jogo. A gente precisa ter energias positivas, que essa transição de 2020 para 2021 traga um melhor futebol para o Botafogo. Eu sei que é complicado, o grupo de jogadores é basicamente o mesmo, mas vai que a gente tem que se apegar a alguma coisa nesse momento. A situação está bem complicada, 2020 foi muito ruim para o Botafogo, era um ano de esperança, virou um ano de pesadelo, e que a gente possa começar 2021 nessa partida contra o Atlético Paranaense, quem sabe iniciando uma reação fundamental para que a gente não venha cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Uma queda vai ser desastrosa, realmente vai colocar o Botafogo numa situação muito delicada, a situação que já é ruim, com todo o caos financeiro que o Botafogo atravessa, tende a ficar ainda pior, muito pior do que a gente pode imaginar, uma queda de arrecadação que pode chegar a 100 milhões de reais, segundo um estudo realizado. Enfim, que o Botafogo possa fazer um bom jogo e que você possa voltar aqui no canal no pós-jogo para eu poder comentar como é que foi essa partida. Ah, só um detalhe, essa partida não tem transmissão em território nacional, porém vai ser transmitida para o exterior. Então através da internet você consegue encontrar alguns sites onde a partida vai estar sendo transmitida. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito desse confronto? Você acredita que o Botafogo pode começar 2021 diferente de como terminou 2020? Lembrando que a gente perdeu para o Corinthians no último jogo de 2020. Que a gente possa realmente ter um ano muito diferente do que foi o ano passado. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5 mil inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal.